tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast O Mundo em uma Hora. Eu sou Adriana Machado, falo de Nova York, estou com minha companheira Júlia Scalvense e o companheiro Roberto França. Hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre a Ucrânia, que é o tema do momento, que devia estar todo mundo falando sobre isso, que é o tema mais importante realmente. Antes de começar o programa, eu queria lembrar que esse podcast é gravado no domingo e vai ao ar pela primeira vez na Causa Operária TV no dia 7 de março de 2022. Queria lembrar os companheiros para curtir o vídeo e ajudar a gente a divulgar não só esse vídeo, mas também a Causa Operária TV e o canal Internacionalismo, onde a gente coloca muitos vídeos sobre a questão da Ucrânia, que ajudam muita gente que ainda está confuso a entender melhor o que está acontecendo. Então, vão lá no canal Internacionalismo, no YouTube, que é um dos canais da Causa Operária TV, e se torne membro, mande superchat, curta, comente. Lembrando que a gente vê todos os comentários depois do programa, enquanto ele passa, estamos sempre atentos. Queria lembrar também que a Universidade Marxista está começando no dia 14 de março, e ainda dá tempo de se inscrever. A Universidade Marxista que vai começar o primeiro módulo de 4 sobre o Brasil, 500 anos de história, uma análise marxista, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então, boa tarde, companheiros. Vamos falar hoje da questão da Ucrânia, focalizando muito em como está sendo a reação da esquerda. A esquerda, na verdade, no mundo inteiro, está colaborando com a propaganda de guerra da OTAN, que está preparando aí, de qualquer maneira, seja ela bélica ou, como a gente vê aí de Revolução Colorida, está tentando armar para destruir a Rússia. A gente vê na imprensa, no mundo inteiro, uma propaganda muito grande de que todos devem ser contra a guerra, que todos estão com a Ucrânia contra o Putin. Isso a gente vê na BBC, na Fox News, na CNN, tanto os canais mais conservadores quanto os canais imperialistas com esse mesmo discurso. E, surpresa, surpresa, a esquerda, que é apoiada pelas ONGs imperialistas, estão seguindo essa mesma ideia de que são contra a guerra, nem a OTAN, nem a Rússia, que a Rússia é imperialista e que o povo tem que sair à rua para defender a Ucrânia do imperialismo da Rússia. Então, é uma confusão muito grande. Na verdade, o que eles estão fazendo é contribuir para a propaganda de guerra da OTAN, dando um motivo, quase como se o mundo inteiro caísse de novo na história das armas de destruição em massa do Iraque. Tá todo mundo aí saindo às ruas no mundo inteiro contra a guerra, mas, na verdade, eles estão apoiando a guerra que está sendo preparada contra a Rússia. Então, vamos tentar discutir isso um pouco mais e explicar melhor o que a gente tem a dizer. Eu acho que a gente podia começar com o tema, o que é o imperialismo, porque a gente vai explicar que a Rússia não é imperialista. Primeiramente, boa tarde. Acho que o que é o imperialismo? O imperialismo ele é uma forma de estabelecimento do uso da força, né, por vários meios, né, seja por um meio convencional de guerra, né, ou seja, a força bruta, né, a força das armas, a força do canhão, a força da inteligência, a força de cooptação. Então, envolveria aí o dinheiro, né? O dinheiro no seu estado bruto
e também no seu estado especulativo, né, para a gente recuperar o Lenin e dizer que a força da especulação. Então, Wall Street, por exemplo, como símbolo desse poder do imperialismo. Então, a palavra poder, ela é uma palavra fundamental para nós, né? Isso se opõe à forma que a esquerda se posiciona, sobretudo, às vezes explicando por meio de autores como Foucault, que na verdade é um autor pró-imperialista, porque ele vai falar de micropoderes, ou seja, tentando apaziguar ou diminuir a força, né, do capital. Então, o imperialismo ele é isso. Junto com essa força sofisticada de guerra, falar de internet, que é criada pelo imperialismo, pela guerra, os automóveis criados para dar velocidade, também em guerra, várias sofisticações e robôs criados para a guerra, e junto com isso um sistema de soft power, né, que vai ser movimentado pela imprensa e pelas organizações não governamentais, e no caso do imperialismo, órgão como as Organizações das Nações Unidas e todo o seu aparato, as think tanks internacionais com grande investimento de órgãos como a USAID, como chamada de USAID. E aí, no caso, delimitando também que essa questão da luta interimperialista, ela ocorre no âmbito do G7, das 7 países considerados mais poderosos do mundo, o G7, o Canadá, inclusive, do ponto de vista do PIB, está atrás do Brasil, né? Então, a gente tem que colocar aí que esse poder ele é estabelecido por uma forma de hegemonia de dominação. A Rússia ela não consegue estabelecer empresas, corporações, redes produtivas, embora tenha tecnologia para isso. Então, as sanções são aplicadas à Rússia, e a Rússia pouco consegue fazer em termos de sanção aos outros países. Isso já demarca que a Rússia não é imperialista e marca quem são os países imperialistas e como eles fazem com que haja uma colaboração do mundo inteiro em torno de uma situação tão contraditória como é o problema da Ucrânia e seus nazistas no território ali. E essa questão do monopólio, né? Aqui a gente vê o monopólio da comunicação, o mundo inteiro com essa mesma história de que a gente vê a esquerda aqui nos Estados Unidos, a esquerda no Brasil, a esquerda em vários outros países, falando que a Rússia é imperialista, sendo que a esquerda que é financiada pelo imperialismo, pelas ONGs, elas têm essa mania ou essa estratégia, né, de usar termos da esquerda marxista, do marxismo, num contexto completamente diferente para dar impulso a o que o imperialismo está fazendo. Por exemplo, o PSTU, a Júlia mandou para a gente uma matéria que o PSTU estava comemorando a revolução na Ucrânia, sendo que todo mundo sabe que não foi revolução coisa nenhuma, que o Maidan foi um golpe financiado pelo imperialismo, financiando os nazistas, mas isso não aparece mais, porque tem esse monopólio da imprensa capitalista e até o PSTU falando que houve essa revolução agora, a gente falando que os nazistas não importam, que são poucos nazistas, ou seja, mudando os fatos. Até aí o PSU também apoiou o golpe de 2016. Acho que foram eles que apoiaram o bagulho do Cazaquistão também, né? Foi. O PSTU é um partido assim com uma visão, eu já não diria mais ingênua, né, do que é o problema. Eu acho que ela é uma visão pró-imperialista, só não sabemos se eles têm algum tipo de financiamento externo
mas é evidente que uma pessoa com 2 neurônios, né, conseguiria ver que o Maidan é um golpe produzido pelos Estados Unidos, financiando o pior tipo de nazista, se é que dá para a gente falar o pior tipo de nazista, né? Mas organizações nazistas, E Svoboda. agora usar o Zelensky, que é o maior fantoche, como se fosse um herói, como se fosse porque é judeu, nunca poderia fazer acordo com nazistas, sendo que ficou aí 8 anos com o governo totalmente aparelhado pelo nazismo. Então, essa confusão ela é desleal, ela é programada, né? E a questão do imperialismo, acho que a gente tem que voltar para a questão do marxismo, né? A Rússia não tem colônia, não está planejando nenhum expansionismo. O que está acontecendo, a ação militar que está acontecendo na Ucrânia não é uma invasão da Ucrânia, é simplesmente a defesa do seu direito de existir sem ter canhões da OTAN apoiados, canhões com mísseis nucleares apontados ali a 30 minutos do país. Então, Adri, é óbvio. eu acho interessante como esse pessoal, a esquerda pequeno-burguesa no geral, tanto nacional quanto internacional nesse caso, usa inclusive os pensadores marxistas para justificar as posições, né, dele. Como essa matéria que você mandou aqui, do Left Voice, que usa um texto do Trotsky completamente sem contexto, para dizer que a Ucrânia precisa ser livre, independente e tudo mais, numa época que ele estava falando quando a União Soviética estava indo para cima da Ucrânia, para colocá-la dentro da União Soviética. Isso foi logo depois do Pacto Ribbentrop-Molotov, com a questão do Hitler e tudo mais. Então, completamente fora de contexto, né? Porque atualmente não tem impacto nenhum, os nazistas estão efetivamente na Ucrânia, então, enfim, completamente fora de contexto, mas onde eu quero chegar com isso é de que, já que o pessoal não consegue nem mesmo interpretar os textos de alguém que eles supostamente seguem, né, que seria o Trotsky nesse caso, a gente já não tá falando nem de stalinista mais, o próprio PSTU se diz trotskista, eu recomendo então que os companheiros, recomendo seriamente que os companheiros procurem, por exemplo, as universidades marxistas aqui do PCA. Procura, por exemplo, a do fascismo, que contou a história da luta da classe trabalhadora desde o início, praticamente. Falou do comunismo, da criação, da ascensão do Hitler. E porque eles também, o Rui também fala sobre a questão do imperialismo e o que significa um país imperialista, porque isso a gente já está falando de uma questão histórica. Não tem nem como a Rússia ser imperialista. O grupo imperialista ele já foi fechado há muito tempo atrás, né, por conta de questões históricas, formações dos países, uma série de questões que simplesmente não se encaixam na Rússia. Então, eu recomendo efetivamente que os companheiros estudem isso profundamente para entender que não é essa questão, né? A Rússia ela não tem como ela um dia decidir, eu sou imperialista, pronto, vou fazer isso. Não é assim que funciona, né? Existe um grupo fechado, os países imperialistas existem hoje, eles estão na sua decadência, eles têm suas características que foram formadas ao longo de décadas, passaram por diversos acontecimentos históricos, como a partilha da África, a Itália e a Alemanha tiveram sua reunificação atrasada, mas conseguiram entrar mesmo assim. Enfim, diversas e diversas questões que envolvem isso e que provam que a Rússia não é um país imperialista. A gente não está nem falando de comparações com os acontecimentos atuais, a gente está falando de acontecimentos históricos, fatos, coisas que foram provadas. Então, quem afirma que a Rússia é imperialista, afirma de má fé, porque prova contra isso não falta. Ou Outra coisa, inocência, é né? uma má E fé essa mesmo. mostra que esse slogan de propaganda de nenhuma guerra, toda guerra é ruim, porque é uma guerra entre dois países imperialistas. Isso é uma balela, isso é uma mentira. No final das contas, as pessoas que estão saindo às ruas ou a favor da Ucrânia, contra a Rússia, estão ficando do lado do imperialismo. Esse texto que a Júlia falou, ele foi colocado de uma maneira mais desleal. Aí a gente sabe que não foi inocência, não, que foi mesmo uma questão de ser desleal, porque coloca o texto que o Trotsky publicou em 1939,
ele na íntegra, só tem um texto de apresentação e se coloca assim: nesse contexto, Trotsky reiterou o programa bolchevique que defendia o direito à autodeterminação de todas as nações oprimidas. Então, como se agora a Ucrânia fosse uma nação oprimida pela Rússia, que não é o que está acontecendo, né? E coloca assim: é particularmente interessante ler esse artigo no contexto do bizarro discurso anticomunista de Vladimir Putin, que lançou sua guerra contra a Ucrânia. Ou seja, tira totalmente de contexto e ainda coloca um significado que não existe e ainda fala que o discurso do Putin é anticomunista, que não é. Ele voltou aos fatos, explicou que a Ucrânia foi criada por várias concessões da Rússia, incluindo a concessão do Lenin, mas ele não falou nada de anticomunismo, ele não é anticomunista, ele pode não ser revolucionário, mas o que ele falou é completamente diferente, o que o Trotsky falou é completamente diferente, mas porque o imperialismo tem esse monopólio para BBC, para CNN, fica fácil falar simplesmente não há guerra, o Putin é o mal e a Ucrânia é o bem. Mas para a esquerda fica um pouco mais difícil. Então, eles estão usando dessa maneira desleal, não só a imprensa e definições marxistas fora de contexto, mas também usando o identitarismo, né? Porque eles estão usando a Rússia e o Putin, estão tentando que eles sejam cancelados de todas as maneiras. Estão cancelando. Acho que um exemplo bem clássico sobre isso, Adri, rapidinho, bem exemplificativo, na verdade, é bem claro, que eu acho que o pessoal vai entender um pouco melhor, é como se amanhã começassem as provocações cada vez mais fortes por parte de Taiwan, China, e a China vai dizer, não, vamos resolver isso agora então. Aí começasse a acontecer mais ou menos o que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia, e a esquerda começasse a defender Taiwan. Seria mais ou menos essa situação. É capaz que tenha gente da esquerda que ainda vira e fala, não, mas a gente quer paz, tá? E Taiwan precisa ser independente, mas isso ainda é um pouco mais escrachado. Mas acho que é um exemplo, Eu queria um fazer esse exemplo bom para isso. comentário da questão do nazismo. Acho que esse esclarecimento é importante, porque o nazismo, muita gente vai falar que o nazismo, o primeiro pilar dele é o antissemitismo, né? O que a gente precisa lembrar é que quando o regime nazista ele começa com grande força, foi para, primeiramente, atacar os comunistas, mas com a intenção de depois fechar o regime político. E nesse caso, né, no caso específico do Putin, né, ele não é comunista, mas ele não é um anticomunista. Né, ele não é um anticomunista. É como se a gente falasse aí que o Lula é anticomunista. O Lula não é anticomunista, mas também não é comunista. Esse caso do que está acontecendo lá, no caso da Ucrânia, vão falar assim, o Zelensky não é nazista, todas as milícias que estão lá, ela tem uma estrutura nazista, porque todas elas baseiam-se no Stepan Bandeira, que é um colaborador do Hitler. É o pensamento do Hitler continuado, só que mutante. O nazismo ele tem essa característica de modificação no tempo e no espaço. Isso é importante colocar para não gerar as confusões, porque os exércitos, todos eles seguem, eles desfilam com bandeiras nazistas, eles fazem os desfiles com tochas, que é característica do nazismo, só que dessa vez eles estabeleceram a desrussificação, ou seja, tudo que é russo no território ucraniano precisava ser varrido, e o bastião de resistência é o Donbass, né, que se tornaram repúblicas independentes, e agora, recentemente, é que ela foi reconhecida pela Rússia. Sendo assim, como povo russo, o que vai acontecer? Uma defesa dos povos russos que estão ali na fronteira. E para isso, para essa desnazificação da Ucrânia,
é necessário uma ação militar, né? E aí, companheiros, uma última coisa a falar é essa demagogia de paz e de guerra. Né? Falar, não, eu sou contra guerra, paz, isso aí é algo infantil politicamente, porque nem para falar do Clausewitz, essa questão que o Rui vem colocando há algum tempo, né, a guerra como continuação da política. Mas a guerra não é só arma. A guerra é o estado permanente do imperialismo. A guerra é o estágio permanente. Então, você tem a guerra não convencional. O Brasil passa por um processo de guerra não convencional há anos, que resultou numa revolução colorida, que levou ao golpe de Estado de 2016, produzido pela CIA, produzida pela USAID, produzida pelo NED, produzida por todas as ONGs, e a Ucrânia é a mesma coisa. A diferença é que, no caso brasileiro, ficou menos explícito questões do que é do nazismo, como lá na Ucrânia é. Né? Esses partidos de má intenção, não sei não dá para se afirmar esse financiamento a essas pessoas, mas é de má fé mesmo, inclusive pegando o texto do Trotsky, já de 80 anos, por exemplo, para tentar explicar a questão ucraniana atual. Isso é uma bobagem. E a questão do nazismo não é simplesmente que eles, depois do golpe de 2014, começaram a bombardear, matar mulheres, crianças dentro de casa no Donbass. Não é só isso. Eles também aterrorizaram a população da Ucrânia, porque criaram uma ditadura para manter o governo Zelensky, que é um governo fantoche. Então, tem vários casos de que a Ucrânia era uma ditadura, o judiciário foi todo tomado, tinha reuniões no Congresso falando do Bandeira, todo mundo que era contra o governo do Zelensky foi oprimido violentamente. Então, criou-se uma ditadura e a questão do nazismo é essa mais importante, né? Que está ali para controlar, fazer o cachorro louco do imperialismo. Então, até contra o povo ucraniano, que na verdade são os russos que estavam lá, mas também que outras pessoas, por exemplo, eu acho que era na CNN, eles estavam, não, era na França, eles estavam entrevistando uma imigrante da Ucrânia que morava em Paris, e ela começou a falar isso, que tá todo mundo falando que o Zelensky é o herói, mas no nosso país tinha uma ditadura, e ela começou a falar da questão econômica, porque depois da abertura para o neoliberalismo, ela falou que a gente gastava 50% do salário com conta, eletricidade, água, então todo mundo vivendo na pobreza, com dificuldade, e os nazistas estavam ali para manter a ordem imperialista, né? Agora, em 91, agora... Adriana, em 91, a Ucrânia, ela era governada pelos comunistas, 91 a 94. Então, você tinha partidos de esquerda até 94. Ali você tem uma primeira rodada de nazificação mesmo, financiada pelo imperialismo, com a formação do Svoboda. Ele se forma em 91 e ele vai ser organizado vamos dizer assim, exatamente a época que começou a expansão da OTAN Exatamente. Então, a gente podia falar mais ou menos o que é a OTAN para deixar bem claro. Então, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela começa com a função, em 49, apenas de conter o comunismo. Então, como houve um avanço naqueles chamados países da Cortina de Ferro, então, além da União Soviética, você tem lá o avanço ali, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia. Então, você tem uma série de países, né? Você tem a Mongólia, né? Mais ali. Então, vários países, né? Que a Mongólia não fazia, primeiro ainda não fazia parte da União Soviética, mas um país que era comunista. Então, você forma um bloco, né? Então, era aquela política de dois blocos antagônicos. E a OTAN seria esse xerifão do planeta, né, que para isso teria que ser uma aliança militar. E essa aliança militar ela vai se expandindo
quando há a queda do Muro de Berlim, aí há uma nova rodada de expansão, e a Ucrânia sempre como a espécie de joia da coroa. Mas na primeira tentativa, ali no começo dos anos 90, esses partidos que eram egressos da União Soviética ainda permaneciam segurando para não ingresso na OTAN. E o Svoboda, ele vai cumprir a função primordial de começar a promover a OTAN dentro da Ucrânia. Então, o Svoboda, ele é um partido... se vocês pegarem a história do Svoboda, vocês vão encontrar ali claramente a ideologia de Hitler mesmo. Está lá colocada. Isso numa Wikipédia simples, mas vocês podem avançar, vocês vão encontrar o Svoboda. O Svoboda, ele vai... Então, assim, em 95, ele avança como o principal partido, né? A ponto de que tem uma hora que isso ficaria muito explícito. Então, para aderir à União Europeia, entra um outro partido da Yulia Tymoshenko, esqueço o nome desse partido, não sei se é a Pátria, o partido da Yulia Tymoshenko, que é uma figura vinculada aos interesses da União Europeia e do gás para a privatização para os Estados Unidos. E ela vai ser a figura de elo de tentativa de colocar a OTAN, levando grande parte da população a achar que a OTAN daria força suficiente para eliminar de vez tanto os comunistas da Ucrânia quanto os russos e assim fazer uma limpeza naquele país. Então, a OTAN ela se constitui como esse organismo mais ligado ou mais, vamos dizer assim, aquele que mais representa o que é o imperialismo, além do próprio Estados Unidos e a bandeira dos Estados Unidos. Então, é isso que a gente tem que pôr. O Svoboda é o pai de todos os partidos de extrema-direita que estão no Congresso hoje. E não tem nenhum partido de esquerda. Como que tem uma revolução no PSTU? O PSTU tem que acordar para isso. Como que tem uma revolução com partidos de extrema-direita? Vocês não têm vergonha na cara, Valéria Arcari, do pessoal agora? Mas é PSTU ainda. Não tem vergonha na cara? Esses caras, desculpa, mas esses caras são sem vergonha. Falta de vergonha na cara. Esse Valéria Arcari é um pilantra. Pilantra. Abre um debate com o pessoal de verdade. Você é um pilantra fazendo essas coisas, cara. Eles seguem o discurso tanto da imprensa burguesa quanto da imprensa imperialista, efetivamente, né? Se o chefe manda falar, eles repetem. A gente viu diversas declarações, tanto da esquerda brasileira quanto da esquerda internacional, de justamente isso que a gente tá falando no começo, né? Não, a Ucrânia tem que ser independente, é uma revolução, a Rússia imperialista e tudo mais. E é engraçado, todo esse rebuliço acontece porque é exatamente isso que a imprensa tá falando. Porque se não tivesse falando nada, tava todo mundo de boca fechada também. Porque ninguém fala, por exemplo, das outras guerras que acontecem pelo mundo, ninguém fala, sei lá, dos ataques na Síria, ninguém fala dos Estados Unidos bombardeando a Somália, ninguém fala de Israel, ninguém fala de nada dessas questões. O mais engraçado é que depois que surgiu esse argumento, Júlia, agora a esquerda está saindo. Teve uma manifestação aqui dessa nova esquerda que é confusa, falando isso. Tem que falar da guerra do Iêmen também, porque toda guerra, estamos contra toda guerra. Então, estão usando isso de novo para enforçar a propaganda de que não quer contra a guerra da Rússia na Ucrânia, sendo que não é isso que está acontecendo. Não existe da Rússia atacando, a Rússia está se defendendo. Vamos fazer um bolão aqui? Quero ver o dia que o Hamas, o pessoal da faixa de Gaza, conseguir dar uma investida total contra Israel, por exemplo, se a esquerda não vai estar lá defendendo a paz. Aliás, se a gente for lembrar, no começo do ano passado, se eu não me engano, ou ano retrasado, quando o Hamas estava efetivamente revidando os ataques de Israel, a imprensa toda tava, não, a gente quer paz e não sei o quê. E aí veio a esquerda atrás também, não, a gente quer paz, nada disso.
É quase a mesma história que a gente entra quando fala do armamento, né? O pessoal quer fazer a revolução com flores, quer fazer a revolução colorida, né? Ironicamente falando. Ou seja, tira a arma da população e a gente não vai conseguir a revolução nunca, porque fica nessa demagogia que, na verdade, eles estão trabalhando por imperialismo, impedindo que a revolução aconteça. E pior, eu acho que aí eles estão trabalhando, colaborando de fato com o nazismo, explícito. Exatamente. Esse é o pior, porque a colaboração com o nazismo, porque assim, nós não temos só grupos neonazistas, é uma rede. O Pravi Sector estava na Rússia, por exemplo. Né? O Pravi Sector ele também estava na Rússia e o Putin ele teve que proibir essa organização de atuação dentro da Rússia, para ter uma ideia do nível de perigo que representa esse pessoal. Então, aí, veja só, né? Eu vejo aí, quando a gente observa o início do Hitler, do nazismo, os sociais-democratas, muitos deles colaboraram, acharam que estava brilhante acabar com os comunistas na Alemanha. Depois sobraram para eles. E depois chegaram até nos centristas dos católicos na Alemanha. Então, esse processo todo, né, que a gente observa, principalmente de cancelamento de partidos comunistas como o nosso, que defende a luta contra o imperialismo dos povos oprimidos, né? E lembrar também, a Ucrânia também está oprimida lá, os ucranianos, por essas milícias neonazistas, de pessoas que são desgarradas do mundo. Não que eles sejam maus ou ruins, eles são cooptados, porque são pessoas desempregadas em todos esses lugares. Eles chegam e compram, dão dinheiro, dão armas, e essas pessoas se estabelecem nesses territórios. Então, a CIA faz esse trabalho, treina essas pessoas são treinadas pela CIA e elas estabelecem, elas têm treinamento de guerra a ponto de o exército russo teve baixas, sobretudo das milícias nazistas. Não é pessoal de extrema direita, não é nem Sarah Winter. A Sarah Winter é fichinha. Nós estamos falando de gente bárbara. E eles não têm nenhum tipo de... E aí eles fazem uma forma de lavagem cerebral. Essas pessoas não têm nenhum tipo de empatia e compaixão. Eles destruíram até tanques russos. Nós estamos falando de... Então, aí, para desnazificar, os caras querem fazer bundaço aqui no Brasil. Bunda lelê. Eles querem fazer... Ninguém solta a mão de ninguém. Já viram aquele... Tem um vídeo no YouTube que é ridículo. O pessoal aparece, ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo soltou a mão de todo mundo. Agora estão colaborando com a Globo. Dando mais um exemplo, Roberto, você, por exemplo, atacar um maluco completamente aleatório que defendeu a liberdade individual das pessoas, nossa, caça o cara, vai, bota ele na fogueira, não sei o que, mata, invade a casa dele, explode tudo. Agora, para apoiar a milícia nazista que crucifica, queima pessoas, persegue um partido comunista inteiro, aí pode. Porque a gente viu, o Monark, por exemplo, apareceu até no Jornal Nacional, o moleque. Foi lá, teve a cara estampada em tudo que era rua por aí, não sei o quê. E a imprensa batendo, a esquerda fez o quê? Bateu também. Falou, chegou ao ponto de defender a censura ao máximo. Mas agora a imprensa tá aí dizendo, não, a paz, não sei o quê. E aí mostra só o lado da Ucrânia, um lado inclusive mistificado, mentiroso, com diversas notícias falsas, como o pessoal gosta de falar, fake news, que teve muita manipulação nesse negócio, né? Teve muita foto fake, teve muito vídeo fake, teve muita notícia que não era verdade, muita informação que não era verdade. Aí a esquerda vai atrás também. Não interessa se é fake ou não é fake, vai atrás porque a imprensa tá falando. Então, obviamente, defender as milícias nazistas é muito mais, aparentemente, né, muito mais razoável do que defender uma liberdade individual como a liberdade de expressão. Essa E ainda esquerda cobraram da gente o negócio lá do Mamãe Falei, né? É. Só um parênteses meio que... Esse caso, o que aconteceu mesmo? Ele chegou na Ucrânia e falou que estava procurando... Mamãe Falei, ele foi para lá para, parece que, fazer uma espécie de propaganda pró-Ucrânia, né? Para produção de coquetel Molotov e tal.
e parece que vazou um áudio dele que ele estava lá a serviço de um turismo sexual, né? Ou seja, uma situação completamente abjeta. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, né? Agora, esse cara estava com foto com a Isa Pena. Veja só o nível que a gente tem. Pessoal do pessoal Então, que posa com o MBL. Esse Então, assim, pessoal aí tá apoiando nazista. o cara, ele basicamente vazaram áudios dele falando, tipo, as mulheres aqui gostosas, as refugiadas aqui, queria pegar todo mundo, papapá, um monte de coisa escrota. E agora o que eles querem fazer aqui no Brasil é caçar o cara, colocar ele na fogueira, a mesma coisa que queriam fazer com o Monark. Assim, o cara foi escroto, obviamente, ele foi muito escroto, escroto pra caramba, procurem os áudios. Mas caçar ele, por favor, né? A gente tem diversas cláusulas. outro, A gente tem eu não sei exatamente qual o documento que comporta isso, mas a gente tem as regras específicas de quem ele é deputado. Ele é deputado. O A problema, gente na tem as verdade, aí, regras só específicas de quem é deputado tipo, ele não pode simplesmente pegar e ser caçado por isso. não, Existem. não, mas aí tem uma questão, só para. Acho que a gente vai ter que ver, porque ele foi para lá para promover uma guerra, né? Assim, Ele aí tirou nesse foto caso do sim. lado dos coquetel Molotov. O deputado não pode fazer isso, em Aí nesse princípio. caso, assim, ô Roberto, só que aí qual é o problema? A gente tem que diferenciar, né? Porque o pessoal tá pedindo pra ele ser tá caçado pedindo não por por conta racismo, disso. Tá Ah, pedindo sim. porque ele foi machismo, machista, por exemplo. É, Aí já é não outra querendo, questão, que é, a gente pode discutir melhor em outras oportunidades. sim. querendo abrir a possibilidade de tirar um deputado por machismo, que a gente está vendo que o identitarismo é o método com que eles estão tentando cancelar a Rússia e o Putin, esse mesmo método de cancelamento histérico e eu estava vendo aqui uma ONG Inclusive, chama desculpa, Adri, só uma coisa. Imagina, o Lula, ele foi chamado de machista quando chamou a Manuela Dávila de bonita, não foi? Iam fazer o que com ele? Pois Mas é. É isso, pode continuar, pode. mamãe falei, ninguém está caçando ele por estar apoiando as milícias nazistas. É. Ele é um nazista. Inclusive, é capaz que ele seja condenado e tal. Ele tá sendo, inclusive, expulso do partido agora, eu acho. É capaz que ele seja condenado pelo machismo, mas ninguém vai falar nada da Ucrânia. Ninguém fala nada que ele estava lá apoiando os nazistas da Ucrânia. Isso que é muito doido. Isso é muito doido mesmo, Isso é Júlio. muito doido. Enquanto isso, a esquerda financiada pelas ONGs, por exemplo, New Internationalist, que é uma daqui escreve em inglês, eu acho que é americana, da Oxfam, financiada pela Oxfam, do George Soros, né? O título é Os russos dizem pare a guerra. Eles estão financiando as revoluções, ou que eles chamam as manifestações dentro da Rússia. E aí a primeira frase liga uma pessoa que foi presa para falar que quem é nazista é o Putin. Escuta só. Tendo sobrevivido ao cerco brutal de Leningrado pelos nazistas, e Helena Osipova não é estranha ao encarceramento durante o conflito militar. Mas quando a ativista da paz, de 77 anos, foi presa na quarta-feira, os dois policiais retratados em seu enfrentamento eram empregados do próprio governo. Ela está entre os milhares de russos que vão às ruas em protesto contra a invasão ilegal da Ucrânia por Vladimir Putin. Ou seja, está ligando aí, o Putin várias vezes aparece como o nazista da história, o Putin que está em ação contra nazistas aparece como sendo fascista por causa da Crimeia, como sendo nazista, tendo nazista por causa da opressão das manifestações dentro da Rússia, que são obviamente financiados pelo imperialismo e pela resposta a toda a censura que vem sendo feita da imprensa russa em todo o mundo. Ele também está banindo a imprensa capitalista dentro da Rússia, mas por isso ele é chamado de nazista. Então, é uma loucura que a esquerda entre nessa propaganda de guerra do capitalismo, que é obviamente feita para destruir a Rússia,
porque a Rússia é um país muito grande que está causando aí problemas para o imperialismo continuar oprimindo todo mundo, problemas econômicos, e a gente tem que ver que, nesse caso, os próximos são os países grandes com potencial econômico, a China, a Índia, o Brasil. Então, é por isso que é importante a Universidade Marxista que está vindo por aí da história do Brasil, para mostrar que o Brasil, sendo um país grande do jeito que é e com poder econômico do jeito que é, ele é muito importante, né, no mundo atual, principalmente vai ser um alvo do imperialismo. E nessa guerra que está se formando agora entre o imperialismo e a Rússia, que a Rússia usa a Ucrânia como bucha de canhão, é óbvio que a gente tem que se posicionar do lado da Rússia, que é um país atrasado, que está se defendendo do imperialismo, que se o imperialismo ganhar e quebrar a Rússia em 5 partes, como a gente ouviu, teve um vídeo de um dos nazistas na Ucrânia falando isso. Ele estava falando que ele estava se gabando que o Ocidente contratou eles para a guerra porque eles gostam de matar mesmo, e falando que o objetivo era quebrar a Rússia em 5 pedaços, mas olha só, Adriana, que coisa meio louca, cara. Uma aliança com a Europa, porque eles querem pegar todas as armas nucleares que eles estão ganhando agora e se tornar uma potência mundial. Mas olha só, eu vou usar um termo que a gente não costuma usar aqui, mas eu vou usar: a burrice da esquerda brasileira. Veja só, a gente escreveu aí nossa revista, que está para ser publicada. Veja só, você tem 5 partidos participantes na Duma estatal, né, lá na Rússia. O segundo maior partido na Rússia chama Partido Comunista da Federação Russa. O que os nazistas fizeram quando eles assumiram, em 1933, quando começou o nazismo real com essa ditadura nazista? Teve um incêndio do Reichstag, que é o parlamento lá da Alemanha. Esse incêndio foi promovido pelos próprios nazistas, e eles falaram que tinha sido promovido pelos comunistas. E naquela ocasião a população ficou contra, sociais-democratas, boa parte que seria a esquerda pequeno-burguesa, condenava os comunistas na Alemanha. Quer dizer, o Putin, ele botou alguém do Partido Comunista ali, ele está condenando. Veja só, a lei, inclusive, que deu independência, reconheceu a independência das repúblicas, é do Partido Comunista da Federação Russa. Né? Então, assim, ele deveria, se ele fosse um nazista, ele teria eliminado o Partido Comunista, tinha eliminado todos os partidos comunistas da Rússia, que são 4 partidos comunistas. Nem todos participam da Duma, porque tem que ter um percentual. Enquanto que na Ucrânia, os partidos de esquerda não participam. Nem o partido que era do golpeado Yanukovych, que é um partido de direita, que é o Partido das Regiões, nem aquele partido participa. Ele foi cancelado também. Quer dizer, cadê o nazismo do Putin? O nazismo está do lado da Ucrânia, mas o povo sofrendo porque quem controla aquele território são os Estados Unidos, como território de fantoche. Veja só, como governo fantoche, tanto do Poroshenko como desse comediante aí. Vamos lembrar que ele caiu agora recentemente no Pandora Papers do George Soros, que isso faz com que ele esteja refém do imperialismo. Refém. Então, ele é um refém do imperialismo. Então, ele tem que ser. O imperialismo faz isso. Não é que eu esteja com dó desse cara, mas ele está lá com uma baioneta na cabeça. O pessoal não entendeu esse processo aí. E aí condenar a Miriam Leitão, vir falar
na Globo ao vivo que o Putin é o Hitler, isso é de uma má-fé jornalística. Foi a mesma má-fé que ela inventou da pedalada fiscal, a mesma má-fé que ela fez com que ajudou aquele filho dela lá fazer aquele livro do Sérgio Moro. Esse pessoal não tem vergonha no meio da cara. Eu achei engraçado que teve muita gente da esquerda que tentou falar que está contra todas as guerras. Eu estou do lado dos refugiados, dando uma de isentão de esquerda que não quer guerra, né? Só que logo, logo apareceu a Samantha Powers, do USAID, que é uma das maiores ONGs aí do lado da NED, na divisa da Polônia com a Ucrânia, falando dos refugiados na maior demagogia. É um absurdo, tem que ficar muito claro que quem está falando que nem OTAN nem Putin está do lado da OTAN. Sem dúvida. Tem dado lá a OTAN. A OTAN, inclusive, ela cria mecanismos aí de soft power como esse questão dos refugiados, que inclusive foi falado. Muitos refugiados compraram a vaga deles de refugiados. Também aconteceu isso. Teve um jogador de futebol ao vivo na Globo News dizendo que a Ucrânia era uma ditadura ao vivo. Os caras tiveram que cortar o cara, que era racista e ele sofria racismo sistemático lá na Ucrânia. Entendeu? Inclusive, os ucranianos, eles massacram mulheres pra caramba. Então, é uma ditadura como regime nazista, eles são completamente muito contra mulheres. Quer dizer, então, por que essa escolha à Ucrânia? Agora, se a gente falar do povo oprimido, sim, evidentemente que eles estão oprimidos. É um país atrasado, a Ucrânia, precisa de ajuda. Mas não vai ser a União Europeia que a vai ajudar, não vai ser o Biden, e ela precisa ter uma independência e se livrar desses grupos nazistas, senão a gente não vai falar sério aqui. Essa esquerda aí querendo falar que o Putin está avançando, que está invadindo, é uma esquerda aí que precisa, pelo menos assim, ser mais honesta intelectualmente, fazer um mínimo de buscas. Às vezes, assim, sair do Google, tentar mecanismo de buscas fora, porque senão ela vai cair aí na garra desse pessoal aí que está manipulando a informação. E é uma colaboração de guerra. E isso, aí fala assim, mas é a gente que está lá fora. Não, isso vai repercutir aqui dentro. Como já está repercutindo, russos que ia fazer peça da Dostoiévski, que estava fazendo uma peça que foi cancelada. Museus cancelados, artes russas canceladas, entendeu? Daqui a pouco, todo mundo que vai falar da Rússia vai ser cancelado. Roberto, tem umas coisas meio engraçadas até que estão acontecendo, né? Dizem que cancelaram alguns pratos russos em restaurantes. Teve um museu em Gramado, se eu não me engano, que tirou uma estátua de cera do Putin, uma estátua muito mal feita lá. Tem como é que é aquela questão do concurso de gatos também? Os gatos russos foram impedidos de participar de alguma coisa? É muito absurdo. São as ótimas sanções do imperialismo contra a Rússia. Assim, olha só, agora os russos caem, hein? Essa era a mesma esquerda que estava com o discurso de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita, então estavam pedindo uma censura da liberdade de expressão. Agora está, inclusive na época que a Covid estava com as questões da vacina, né, falando que tinha que cercear os direitos pessoais em nome do direito do Estado, porque a sociedade teria o direito de obrigar as pessoas a tomar vacina. Essa mesma esquerda que estava pedindo para o Estado ser autoritário, para forçar as pessoas a tomar vacina, para censurar a liberdade de expressão, agora está falando, olha a frase do Boulos, vale a frase de Sartre, há mais de 50 anos, quando os ricos fazem a guerra, sempre os pobres que morrem. Ou Verdade, seja, tá não todo mundo queremos citando guerra. Sartre agora. Hã?
Tá todo mundo citando Sartre agora. Antes era o Popper, agora é o Sartre. Todo Pois mundo é. decidiu citar os caras. Não queremos a guerra. Aqui nos Estados Unidos tem um cara que ele é do PSOL, é como se fosse o PSOL daqui. Ele é o PSL, que chama Party for Socialism and Liberation. Tem uma ligação com o MRT, aquela Letícia Parks, uma revista que chama Left Voice, que se diz trotskista, que é a mesma que colocou o texto do Trotsky fora de contexto. Ele fez um post falando que as manifestações anti-guerra são unprecedentes dentro da Rússia, um desenvolvimento muito importante que devemos prestar a nossa solidariedade, sendo que na CNN agora, na primeira capa da CNN, quem está é Pussy Riot, fazendo propaganda das manifestações na Rússia, falando que eram perseguidas por serem LGBT e que agora estão adorando as manifestações na Rússia. Ou seja, está se criando um sistema. Se os Estados Unidos não vão querer enfrentar essa guerra diretamente bélica com a Rússia, eles estão usando essa propaganda para tirar o Putin da maneira que eles vêm fazendo através dessas revoluções coloridas, né? E está ficando óbvio. E a esquerda está toda caindo nessa. Ninguém lembra do Assange nessa época que a gente devia estar denunciando os crimes de guerra do imperialismo, como que o imperialismo está se preparando para atacar a Rússia do mesmo jeito que atacou o Iraque. Essas manifestações dão essa abertura. Se o imperialismo resolver que o combate tem que ser bélico, eles podem usar essas manifestações para falar que estão defendendo o mundo do mal, que é o Putin. E a esquerda está caindo e está tendo um papel muito grande, né? Porque está convencendo a maioria das pessoas que não tem um entendimento maior da situação de uma situação totalmente contrária ao que realmente está acontecendo. Está virando completamente os fatos e tentando convencer todo mundo de que a Rússia que é o mal nessa história e que deve ser combatido. E olha só, o nazismo mesmo, olha só, nazismo e imperialismo junto. Vou falar algumas últimas sanções aqui, ó, só para ter uma ideia, o pessoal que está nos ouvindo. Apple Pay, Apple, Adidas, Audi, AMD, Amazon, Adobe, British Petroleum, BBC, BMW, Bolt, Boeing, Chevrolet, Cadillac, Carlsberg, Cinema 4D, Coca-Cola, Danone, Disney, Dell, Dropbox, DHL, Eurovision, Ericsson, ExxonMobil, Etsy, Facebook, FedEx, mas a Fórmula gente tem 1. que preocupar com a oligarquia da Rússia. A oligarquia do imperialismo não importa. Olha isso aqui, ó. A FIFA, então, vai desqualificar a Rússia da Copa do Mundo, Google Maps, a General Motors, HP, Harley Davidson, Instagram, Jaguar. Estou falando de algumas aqui, mas são várias. Agora, para vocês terem ideia, ó, Netflix, Nike, Nintendo, até OnlyFans, PayPal, Pornhub. O Pornhub vão tirar a SpaceX, Spotify, TikTok, e daí vai, Universal. Então, isso demonstra a maquinaria imperialista e aí o nazismo, porque assim, agora os russos estão perseguidos. E todo mundo que defende a Rússia vai começar a ser sancionado também nas suas ações e tudo mais. Isso me remete muito mais ao nazismo, o que fizeram com os judeus, do que o Putin ser o nazista. É o contrário. E a esquerda está colaborando. E o mais engraçado foram aqueles que perseguiram o PCO, porque a gente celebrou a vitória do Talibã sobre o imperialismo e
falaram que o Talibã só queria era bater na mulher, fez tudo que fizeram só para bater na mulher, usaram o identitarismo para evitar que as pessoas entendessem o que realmente estava acontecendo no Afeganistão. Agora a gente vê na capa do no New York Times, não sei, não acho que não é na capa, mas no New York Times, os planos do governo Biden de encontrar com o presidente Maduro. Eu não sei qual que foi a última vez que o New York Times se referiu ao Maduro como presidente. O Guaidó Nenhuma, provavelmente. desapareceu, porque agora, com todas essas sanções, os Estados Unidos, que não tinham colocado sanção no gás e no petróleo da Rússia, está sofrendo sanção porque o Putin colocou essa sanção para a Europa. Então, agora eles estão sendo forçados a conversar com a Venezuela, não só por causa do petróleo, mas também para tentar convencer a Venezuela a fazer negócio com os Estados Unidos para tentar desestabilizar essa relação da Rússia com a Venezuela, né? Mas agora, o que vocês acham que os ucranianos fazem com as mulheres? Será que a esquerda tem uma noção disso? O que esses nazistas fazem com as mulheres? Não, será que eles se pronunciam contra isso? Porque assim, veja só, não, vamos pegar a questão identitária. Só da gente ver o Mamãe Falei em colaboração com os nazistas ucranianos em coquetel Molotov e o que ele pensa, já demonstra como que os nazistas pensam a respeito. Será que os identitários têm noção de como que é o nazismo? Eu fico por aqui aí deixar as companheiras finalizar Mas essa viagem do governo Biden para conversar com o presidente Maduro na tentativa de isolar a Rússia mostra como que a situação está ficando cada vez mais difícil para o imperialismo também, que está desesperado depois da perseguição com a Venezuela, de colocar o Guaidó como o presidente lá que fantoche, tentar, né, colocar o Guaidó, tentar desestabilizar, agora está indo lá conversar com a Venezuela, e o que a gente está vendo são esses dois blocos que estão cada vez mais separados, e independente se for uma guerra direta da OTAN contra a Rússia, ou se for uma tentativa de desestabilizar o Putin através de revoluções coloridas, essa situação só se resolve com a revolução, né? Se qualquer outra tentativa de tentar resolver essa situação não vai adiantar, ela só resolve quando vier a revolução. Então, a Rússia pode ser aí dividida em 5 partes, e depois eles vão passar para a China e para o Brasil e para a Índia, ou então a Rússia pode segurar as pontas por aí mais um tempo, mas o imperialismo vai continuar em decadência e vai continuar atacando, e o que a gente tem que discutir com a esquerda do mundo inteiro é que precisamos falar do socialismo, da evolução, do que é realmente o nosso objetivo, que é o governo dos trabalhadores e fora o imperialismo, fora a OTAN e fora o que eles estão tentando colocar, que é essa história de que o Putin é o mal. Então, eu acho que sempre voltamos para essa parte do qual que é o nosso interesse, qual que é o nosso maior inimigo. Eu acho, para a gente encerrar que deu nosso tempo, importante dar uma visão levemente positiva sobre o assunto, que é a gente tem a impressão de que agora dá principalmente por conta da imprensa e da posição da esquerda pequeno-burguesa no geral, de que a Rússia está sendo bombardeada, ninguém está do lado da Rússia, a gente às vezes tem o pessoal até coloca na cabeça tipo, nossa, o que aconteceu com a esquerda e tudo mais, que é algo sem a se pensar, mas é interessante a gente observar
que isso, como eu disse antes, é justamente porque é o que a gente vê na imprensa, é propaganda imperialista que é muito forte, sempre foi muito forte, e principalmente em época de decadência como agora, está sendo mais forte ainda, porque eles precisam de alguma maneira para se sustentar. Mas se a gente for observar, pessoas que acompanham, principalmente pessoas de base, que são de partidos e tudo mais, se você for fazer um trabalho, conversar individualmente, com pessoas que acompanham a política, nem que seja um pouquinho só, você percebe que a maioria das pessoas está apoiando a Rússia. Eles entendem a situação, né? Tanto que a gente vê, eu não vou lembrar qual é o número específico agora, mas tem dezenas de países que não se posicionaram a favor dos Estados Unidos quando lhes foi perguntado efetivamente, né? A Na gente votação tem da isso. E a gente tem diversos países, organizações, como as organizações que efetivamente lutam pelos trabalhadores por aí, que estão do lado da Rússia, prestam apoio à Rússia, e não estão nessa, desculpe a palavra, mas não estão nessa putaria da esquerda, de que, ai, é só a paz, porque não sei o quê, e papapá, e tudo que a gente falou no podcast. Então, apesar da gente ter essa impressão, a gente tem que separar muito bem na nossa cabeça o que é a esquerda pequeno-burguesa, a esquerda que está a favor do imperialismo, e perceber quem não está, procurar grupos como o próprio PCO, que atualmente é o único partido que está defendendo a Rússia no Brasil. Então, procurar conversar com as pessoas que estão dispostas a conversar e te ouvir, e olhar dessa maneira um pouco mais positiva, tipo, não, existem pessoas, não tá tudo perdido. A gente não pode se pautar pela esquerda brasileira, pela esquerda pequeno-burguesa, e muito menos pela mídia burguesa e pela propaganda imperialista. Exatamente. Então, a gente vai ficando por aqui com esse Mundo em uma Hora, com esse pensamento maravilhoso da companheira Júlia. Se você Autoajuda do também dia. quiser ficar na vanguarda do movimento de esquerda mundial, venha para o PCO, se filie, siga a Causa Operária TV, se torne membro do nosso canal, do canal Internacionalismo, e participe dos nossos programas, das nossas plenárias, das nossas campanhas. Nossos E, debates, né, Adri? Debate exato, internacional acontece aí no fim de semana, tem os debates dos coletivos, o JR aí tá acontecendo sempre no sábado. Entre em contato com a gente para participar também, conhecer e conversar com a gente. exatamente. E semana que vem a gente está de volta com mais um podcast, O Mundo em uma Hora. Valeu, companheiros. Obrigado, até mais, gente.